Fala galera ligada no canal Novidades Android, eu sou o Vinícius. Hoje estamos trazendo aí o Z3 Compact, tá? Um aparelho aí que tá para chegar agora nas lojas brasileiras, já foi lançado em alguns lugares aí no mundo, tá? Aliás, já se encontra ele em lojas virtuais, né? Encontrei já por R$ 1.599, preço bom, levando as circunstâncias, tá? Lembrando que, por exemplo, o Z2 aí veio custando 2.499, o Z3, por exemplo, né, no mercado aí na internet está saindo por 2.199, lembrando, versão importada, tá? Não vai ter garantia no Brasil, etc. Mas quem não quiser esperar, tá? É uma boa pedida. Bom, o Z3 Compact, tá? Ele vem com a proposta de ser um aparelho compacto, tá? Pequeno, o Mini, por exemplo, só que ele mantém a maioria das especificações do aparelho maior, tá? No caso aqui, por exemplo, o Z3. Só que a diferença de tamanho ela é bem gritante, tá? Então muitas pessoas não gostam de um aparelho Android top devido ao tamanho. Então hoje, imaginamos o seguinte diálogo, tá? O cara chega ali saindo, por exemplo, da linha do iOS ou Windows Phone, enfim, e quer o melhor aparelho Android, as melhores especificações. Então ali vai ser listado alguns aparelhos. No caso Z3, Z2, G3, S5, M8, o Moto X 2014, enfim. Porém todos têm esse tamanho basicamente, tá? E aí tem pessoas que não gostam, enfim, tá? Querem um telefone compacto, mas aí era impossível achar um telefone desse tamanho com as melhores especificações do mercado Android, então questão de processamento, etc, tá? Então a Sony veio que na verdade com o Z1 Compact, tá? Não veio para o Brasil, mas chamou bem a atenção devido ao tamanho dele. No caso ele tinha 4.3 de tela, enfim, mas mantinha ali as mesmas specs do Z1, no caso salvo a tela que era resolução HD, tá? E a tela no caso 4.3 polegadas, enfim. O Z3 Compact, o que ele tem de diferença em relação ao Z3? É a memória RAM que é de 2 GB, tá? E a tela que também é HD no caso, 1280 por 720. Lembrando que a tela dele tem 4.6 polegadas, tá? Então na verdade ele tem o mesmo hardware do S5 e do G3, por exemplo, porque é o Snapdragon 801, a variante AC, tá? Que roda aí 2.5 GHz, tá? Bom, a questão do design, pouca coisa muda. A diferença é que o frame dele aqui não é de alumínio, tá? Ele é de policarbonato, mas tem um efeito bem bacana. Aqui a câmera não vai focar, eu tô filmando com o Z1. Vamos ver se ele vai mostrar aqui. Tem um efeito que parece líquido, vamos dizer assim, na parte interna ali, na parte aqui do frame. Deixa eu ver se vai focar aqui. Agora desfocou, tá? Mas a parte traseira dele é de vidro, tá? Vidro temperado, tanto quanto a parte frontal. Na parte lateral apenas o dock, tá? No Z3 Compact as portas estão do mesmo lado, tá? Facilitando então a abertura, enfim. Essa aqui no caso vai ser raro ser mexida, vamos dizer assim, porque é para colocar o chip, enfim, tá? E aqui no caso o micro SD, bem como a porta de carregamento, tá? Vai ser mais utilizado, enfim. Ela é bem segura, tá? Em relação ao Z2, por exemplo, eu usava o Z2 e vejo na internet o pessoal reclamando muito, tirando do bolso a tampa abria. De fato acontecia mesmo, tá? No Z13 e no Z3 Compact isso é mais difícil de acontecer. Ele é mais protegido, tá? No outro lado só o botão Power e o botão de volume, tá? Bem como o botão de câmera, tá? Posição da câmera também, né? Centrada aqui ao lado esquerdo, o telefone visto de costas, né? E o flash um pouquinho ao lado direito. 20 megapixels, 20.7, tá? Lembrando que ele tem todas as funções do Z3. Na questão de funções, é exatamente a mesma coisa, tá? Importante. Algumas funções ali que eu até mostrei no vídeo do Z3, eu não cheguei a entrar em profundidade quanto ao assunto. Múltiplas câmeras, inserir rosto, que seriam as duas câmeras, tá? Foto com som. Enfim, foto com som já existe, essa questão também de inserir o rosto, no caso que a Sony chama, ou dual cam, né? Na Samsung, no G2, no G3, enfim. Tu pode usar as duas câmeras, tanto a frontal quanto a traseira. Mas um recurso que eu acho bem legal é o múltiplas câmeras, tá? O restante aqui já tem no Z2, enfim. O de versão RA já está disponível aí na linha Z, na Play Store. Múltiplas câmeras que eu consigo usar dois aparelhos, tá? No caso o Z3, Z3 Compact, bastando encostá-los. Deixa eu abrir aqui.
E aí eu posso fazer uma filmagem em ângulos diferentes usando os dois aparelhos, tá? Então, um recurso bem bacana, por exemplo, aqui eu estou visualizando no Z3, né? Posso fazer um vídeo, enfim, bem comum no Z3 Compact, tá? Então eu consigo, por exemplo, ó, visualizar, tá? Posso também alterar a questão do frame aqui, bem como eu consigo adicionar mais um dispositivo, no total até 3 aparelhos, tá? Então faço o vídeo, por exemplo, concluindo aqui, lembrando que eu faço um vídeo aqui, por exemplo, no Z3, tá? No Compact não está acontecendo nada, não está filmando, só vai filmar se eu quiser, ou tirar uma foto, bem como aqui também, tá? É um recurso bem bacana e que é o que mais me chamou a atenção desses novos recursos de câmera que a Sony colocou, tá? Quanto à questão de aquecimento, tanto o Z3, o Z3 Compact, eles aquecem de forma comum. Eu nunca tive problemas no caso com o Z2, por exemplo, quanto à questão de aquecimento. Ele esquenta mesmo, mas dentro do comum, já está acostumado a alguns aparelhos. Desde a época eu tive o Milestone 2, enfim, tá? O Z2 como o Z3, enfim, eles são de vidro, então eles tendem às vezes a passar o calor um pouquinho mais. Mas nada que me incomodasse, eu também nunca tive problemas em relação a fechar os aplicativos, enfim. O Z3 Compact, eu cheguei a utilizar ele durante umas 2 semanas, mas eu sou um usuário que está acostumado com telas grandes, eu não vou conseguir, eu tentei, enfim, não consigo diminuir a questão de tamanho de tela, tá? É complicado digitar no WhatsApp, enfim, coisa que eu já estava acostumado a fazer no Z2 ou no Z3, enfim. Mas aí é um aparelho para quem quer um telefone compacto, né? Um telefone pequeno, mas com todas as questões de processamento, enfim, memória RAM superiores, né? Visto que nenhum aparelho mini no mercado tem essas características. Tá? Como eu falei, o decréscimo em relação ao Z3 é a tela, que está em HD, mas não se nota a diferença, tá? Eu não notei pelo menos. Como a resolução diminuiu, seguiu a performance, tá? Por exemplo, o benchmark aqui no Antutu ele tem marcado ali 47 mil pontos, 48 mil. Tá? Então, bacana de comparar, por exemplo, com um aparelho que tem o mesmo hardware dele, exatamente o mesmo hardware, que é o S5, como tem uma pontuação diferenciada. Lógico que benchmarks eles não são fatores determinantes de performance, etc. Mas é uma base legal, tá? Sempre costumo falar isso nos vídeos, tá ok? A questão das especificações restantes, então, relembrando, 16 GB de memória interna, expansível via cartão micro SD, tá? Filmagem 4K, então, como eu falei ali, os recursos que possuem o Z3, o Z3 Compact vai possuir também, sem exceção, tá ok? Vou deixar aqui de comentários abertos, fica à vontade. Lembrando que eu estou com o aparelho, então qualquer dúvida que o pessoal venha a ter, ou a questão de funcionalidades, enfim, deixe seu comentário, né? Comente lá na nossa página no Facebook também, comentário que nós voltamos a fazer algum tipo de vídeo, sua dúvida, enfim, que nós sempre estamos dispostos a responder, tá ok? Eu me despeço, um grande abraço.